Olá, minhas queridas! Essa é a primeira mentoria do curso A Substância Oculta nos Contos de Fadas e nos Sonhos. Então, nesta primeira semana, a gente vai primeiro perceber o quanto a gente tem conforto para trabalhar com os nossos sonhos, o quanto a gente se conecta ou não se conecta com os sonhos, se a gente costuma lembrar ou não lembrar de sonhos. E fundamental, né, para trabalhar com esse curso, independente de você querer focar nos contos de fadas ou nos sonhos, a estrutura do trabalho será a mesma, tá? Se você tem vontade de aplicar também esse conhecimento que a gente vai trabalhar com os contos de fada nos sonhos, e você ainda não faz um caderno de sonhos, eu sugiro que você comece a fazer. Então, deixa um caderninho, um bloco de anotações na cabeceira da sua cama, quando acordar, nem que seja uma frase chave que você te conecta com a imagem do sonho, uma palavra, uma sensação, a data. É super importante, tá? Começar a registrar os sonhos. Se você já faz, então peço que você preste ainda mais atenção a esse registro. Muitas pessoas falam assim: ah, mas a gente não pode gravar o sonho no celular? Até pode, mas não funciona para esse trabalho, tá? Para trabalhar com sonhos, a maneira junguiana, a gente precisa ter um registro escrito. A menos que você grave os seus sonhos e depois, à noite ou no dia seguinte, você ouça a gravação e transcreva para o papel, tá? Porque a gente precisa fazer um trabalho sistemático com o sonho. Precisa reler, precisa fazer o trabalho de dar título, de circular palavras repetidas, uma série de trabalhos que a gente vai fazendo no trabalho com sonhos, que só dá para fazer se esse material tiver escrito, tá? Você pode também, se você não quiser escrever à mão no caderno, você pode ouvir a gravação, se você gosta de gravar, e digitar e imprimir. Criar uma pasta, um caderno, onde você tenha esse material impresso. Eu, particularmente, gosto de escrita à mão, tá? Porque quando a gente está escrevendo à mão, os atos falhos, né, do inconsciente, eles ficam muito mais evidentes, tá? Quando a gente vai escrever, às vezes a gente coloca uma palavra que não estava ali, a gente põe plural onde era singular, fica muito mais fácil detectar esses movimentos quando está escrevendo à mão. Então, a minha maneira de trabalhar, eu dei todas essas opções, né, para vocês, porque hoje o pessoal é muito ligado em tecnologia e tal, mas a maneira de trabalhar que eu acho mais eficaz é, se você não pode anotar imediatamente quando acorda o seu sonho e ele tá vívido, né? Só vale a pena anotar sonhos vívidos, sonhos que causaram uma impressão, tá? É, uma sensação, um sentimento, uma emoção. Então, se esse sonho é vívido, ele merece ser registrado, tá? E eu sempre anoto pelo menos uma frase, uma palavra que me conecta com a imagem principal do sonho, que me chamou mais atenção. Eu deixo registrada no caderno, tá? E depois, mais tarde, às vezes eu volto para escrever mesmo o sonho. Escrever, gente, de maneira muito sucinta, bem objetiva, focada nas cenas que chamaram atenção, os personagens que chamaram atenção. Se o sonho só contém uma sensação, só descreva a sensação, tá? Às vezes tem sonhos sem imagens, tem sonhos que a gente só lembra de ter ouvido uma palavra, uma frase, alguém me dizendo tal coisa. Anota isso, tá? Importantíssimo, data e o sonho, tá? E se vier um título na cabeça, à medida que você termina de escrever, vem um título dessa história, mesmo que apareça assim, absurdo, que não tem nada a ver com o que você imagina que seja essa história que você registrou, coloca o título que vier, sem censura, tá? É muito importante colocar título no sonho, como se fosse o título de uma história. O título tem que ser curtinho, objetivo, tá?
E eu vou descrever mais isso ao longo do curso, eu vou explicar mais como a gente trabalha com isso ao longo do curso. Então, essas seriam as orientações iniciais para quem quer usar esses recursos que a gente está aprendendo com os contos de fadas e com os sonhos, nos seus próprios sonhos, nos sonhos dos seus pacientes. Então, tem que começar a trabalhar com esse caderno, tá? Quem só quer trabalhar com contos de fadas, não está interessado em trabalhar com sonhos, fica à vontade, né? Não precisa fazer o seu caderno de sonhos, mas é uma riqueza, né? Ajuda muito, tanto no próprio processo, como aprender interpretações dos pacientes. Este não é um curso de interpretação de sonhos específico, mas a gente vai aprender muitos recursos que vão nos ajudar bastante a compreender melhor os nossos sonhos, tá? E compreender melhor os contos numa perspectiva da psicologia profunda, tá bom? Então, essa é a minha orientação da semana. Um beijo para todas!